Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, 31 de março de 2021. Vejamos o Santo Evangelho do dia narrado por Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai um certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, ilumine nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Vamos observar aqui 2 ou 3 pontos muito interessantes dessa passagem do Santo Evangelho. No meu entendimento, uma delas é quando Judas procurou os mestres da lei para propor a entrega a Jesus por troca de dinheiro, ou seja, por 30 moedas, conforme relata a palavra. A outra parte, no meu entendimento, muito interessante, é quando Jesus se refere novamente ao traidor. Inclusive, Jesus disse que seria melhor que ele nunca teria nascido. E, ao meu ver, a outra parte muito interessante é quando Jesus se refere ao que estava na Escritura, narrada pelas profecias que deveria acontecer, que o Filho do Homem haveria de ser entregue, ser morto e crucificado, e que no terceiro dia ressuscitaria. Então, meus amados irmãos, mais uma vez, nessa santa passagem do Evangelho, vem falando já com 2 ou 3 dias aí consecutivos sobre a traição. A traição, meus amados irmãos, é algo que nos incomoda muito, que nos perturba muito. Porque a traição é algo que você convive com a pessoa, dizendo para ela, fazendo ela entender que você a ama, que você gosta, que você ajuda, etc, etc. Mas no fundo, você, por um deslize, por uma sedução, de alguma forma, você acaba traindo aquela pessoa.
E a traição é muito doído. Devemos então, meus amados irmãos, tomar todo cuidado para que nós não caiamos nesse pecado gravíssimo de vencer a traição. Porque a traição, as consequências são doídas, as consequências são muito desagradáveis para quem foi traído e também para quem traiu. Porque quem foi traído vai sofrer as consequências da traição. E quem traiu, certamente a vida o punirá. Porque nada fica impune à justiça divina. Mas cedo ou mais tarde a gente vai ter que pagar pelos erros que cometemos. Uma outra parte muito interessante desta passagem do Evangelho é o dinheiro. O homem tem um grande mal na sua vida, o apego pelo Deus dinheiro. A pessoa que tem um certo poder aquisitivo, ela se sente poderosa, porque ela confia no dinheiro. Ela acaba esquecendo de Deus, que é um ser espiritual, que é o nosso Pai, o nosso Criador, que está presente em nossa vida a todos os instantes, que não nos abandona de hipótese alguma. E a gente acaba se esquecendo de Deus e nos apegando com o Deus dinheiro. Esse Deus dinheiro vem ser todo aquilo que nós temos, os nossos bens, aquilo que você pode fazer, que o dinheiro compra, etc, etc. E muitas vezes a gente se vende por dinheiro, a gente compra alguém por dinheiro. Porque olha, se você fizer tal coisa, eu te dou tanto. Se eu não te dou um valor, algo, por exemplo, se você me fizer tanto, eu te dou 10 mil reais. Mas se você me fizer algo, eu te dou um terreno, eu te dou um cargo melhor aqui na empresa, eu te dou, oferece alguma vantagem em troca do dinheiro. E aí a pessoa se seduz, muitas vezes ela pensa, não, mas se eu pegar esse dinheiro, eu posso fazer isso, fazer aquilo. É onde a pessoa foi comprada, foi seduzida, se vendeu por dinheiro. E quem comprou também cometeu um grande erro, porque ela está usando do poder do dinheiro que ela tem para fazer determinadas situações. Então, meus amados irmãos, devemos procurar tomar muito cuidado com isso, porque esse Deus dinheiro não salva ninguém. Esse Deus dinheiro, ele é muito complicado, porque vocês já viram ao longo de toda a história humana quanta desgraça tem acontecido em consequência do dinheiro. Quantas tragédias, quantas brigas, quantas confusões, quantas pessoas já não morreram por conta desse tal Deus dinheiro. Então, quando a pessoa troca o Deus verdadeiro pelo Deus dinheiro, é isso que acontece. As consequências são terríveis. Já houve casos de pessoas de ganhar uma quantia elevada de dinheiro em loteria, por exemplo, e ela acabar se sentindo dona do mundo, porque tem lá uma quantia exorbitante de dinheiro, e aí ela começa numa vida desenfreada, uma vida errada. Quando ela pensa que não, o dinheiro acaba e ela vai se sentir sozinha, desolada, sem ninguém. Porque em determinadas situações, quando você tem dinheiro, você é rodeado de amigos. Quando você fica sem dinheiro, os amigos somem todos. Desaparece, não fica um. Na verdade, quando isso acontece, se a pessoa tem família, os únicos que sobram é a família. E muitas vezes até a família acaba ficando irada com a raiva da pessoa, porque quando você tinha dinheiro, você não lembrava que eu era teu irmão.
Quando você tinha dinheiro, você não se lembrou que eu era teu pai? Quando você tinha dinheiro, você não se lembrou que eu era teu cunhado? Ou seja, quando a pessoa tinha dinheiro, não se lembrava dos parentes. Era festas e mais festas, e viagem, aquela coisa toda, uma vida desenfreada. Agora que ela está aí sem dinheiro, numa situação difícil, aí ela vem bater na porta do parente, do irmão, do cunhado, do tio, e assim por diante. Mas quando ela estava lá nadando no dinheiro, ela não se lembrou de ninguém. Tomamos cuidado com isso. Vocês viram aqui na palavra que Jesus disse que melhor seria que não tivesse nascido. Jesus se referiu a Judas, né? Porque ele estava sendo vendido. Ele procurou o pessoal para negociar a traição de Jesus, a venda de Jesus. Olha só, e ele era um dos discípulos de Jesus. Vocês vejam bem a tentação, o que ela é capaz. A palavra relata no Evangelho de ontem que o Satanás entrou em Judas. E certamente foi isso que aconteceu, porque ele era um discípulo de Jesus. Só que ele cuidava da bolsa, que mexia com o dinheiro. Ele, infelizmente, ele tinha um apego com o dinheiro. E ele, sabendo que podia entregar o mestre Jesus, ele acabou propondo essa negociação. Mas a própria palavra relata que foram apenas 30 moedas, então, ou seja, que naquela época essas 30 moedas também não era lá em termos de valores, um valor expressivo assim, para que ele cometesse tal coisa. Mas o dinheiro, vou falar uma coisa para vocês, quando a pessoa se apega com o dinheiro, é terrível, ela não está medindo o valor, e sim a ganância, o olho gordo em cima do dinheiro. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu já tenho 10, eu pego mais 10, eu já tenho 20, eu pego mais 30, e é por aí afora. E é onde a pessoa acaba se esquecendo de Deus, o Satanás entra na vida da pessoa e domina a pessoa, e aí é só tragédia. Para que isso não aconteça, meus amados irmãos, vamos crer firmemente que Jesus é o Senhor. Ele veio para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar das garras de Satanás, das mãos de Satanás, porque está comprovado aqui no Evangelho, desse de hoje, no de ontem, que Jesus disse ao Satanás: faça-se o que tem que ser feito. Então, é complicado, minha gente. É muito complicado. Não podemos permitir que nós caiamos nessa cilada, nessas armadilhas, porque o Satanás, ele é audacioso. Ele inventa tantas ciladas e tantas armadilhas que é para nos pegar. E quando a gente vê, quando a gente menos espera, achando que está no caminho certo, a gente está num abismo que não tem mais volta. E aí o fim é a condenação. Para isso não acontecer, vamos nos arrepender de nossos pecados. Vamos confiar em Jesus, entregar nossa vida, nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, tudo nas mãos de Jesus. Vamos entregar os nossos pecados e nos arrepender verdadeiramente de nossos pecados, nos consagrando a Jesus, nós, nossos amigos, nossas famílias, nossos bens, porque na verdade tudo isso é passageiro, nós estamos aqui por um tempo. Vamos confiar em Jesus e pôr na nossa cabeça que a vida boa e importante é aquela que nos espera, é aquela que o Senhor Jesus preparou para todos nós. Só que para nós conseguirmos isso, nós estamos aqui de passagem, nos preparando para chegar onde Jesus quer. E para chegar lá, é confiar em Jesus, obedecer suas palavras, confiar nele e ter ele como único e verdadeiro Salvador e Senhor nosso. Meus amados irmãos, um abração carinhoso para todos vocês, fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus quiser.